dia, boa tarde ou boa noite, você que estiver nos assistindo aí. Este é o Shopacast episódio 9. Eu sou o Leonardo, o Ancapep, e estou aqui acompanhado mais uma vez pelo Lucas. Lucas, boa noite. Boa noite a todos. E também temos uma participação especial aqui, o Bruno, administrador da página Gapball, e se eu não me engano também co-criador do blog Bunker Libertário, isso mesmo, Bruno? Do Bunker, da página Tecnologia Libertária, tem alguns outros projetos também. Boa tarde, obrigado pelo espaço. É isso aí, é um dos nossos pioneiros aí no meio ANCAP virtual, vamos falar assim. Mas Bruno, conta um pouco aí de você, qual que é a sua formação. A gente te chamou especialmente para esse tema aí, porque você é um cara que domina ele. Bom, eu estou quase terminando o curso de Economia, eu gosto bastante dessa parte assim, mas História do Pensamento Econômico, o HPE. Li bastante sobre e conheço tal. Gosto bastante de economia, tecnologia em geral. Acho que é isso. Já fiz algumas coisas como... já escrevi alguns artigos, já traduzi algumas coisas. Tem bastante no Bunker, tem bastante no Instituto Hofbauer e tal. No geral é isso. Perfeito. E provavelmente você já viu no título aí, mas nosso tema de hoje, né? A escola austríaca no contexto da ciência econômica. Né? Muita gente que, digamos assim, adentra esse meio, né, de supetão, conhece libertarianismo, conhece anarcapitalismo, acaba ouvindo falar bastante em escola austríaca, né, de algumas coisas são ditas, mas muitas pessoas acabam não tendo muita noção do que existe a mais, né? Em que contexto ela surgiu, em que contexto ela se desenvolveu, quais foram os embates aí. No máximo você aprende a falar mal de marxista e keynesiano, né? Mas não muito mais que isso. Então é bom trazer esse tipo de conteúdo, né? Para que as pessoas tenham mais condições de saber o que existe a mais, como responder, né? aos posicionamentos das outras escolas e tudo mais. Mas então, Bruno, Lucas, a escola austríaca, se eu não me engano, né? Se meu conhecimento não está curto demais, ela vai surgir no século XIX, final do século XIX, com o Karl Menger, né? Em que contexto, basicamente, o Menger começou o trabalho dele? Qual que era o mainstream econômico da época? A gente tinha alguns marxistas, o que mais? Vou começar antes disso para dar uma visão geral do que acontecia. Voltando lá a Adam Smith, antes dele até, tínhamos o Cantillon. O Cantillon, segundo Hofbauer, é o verdadeiro primeiro economista austríaco. Ele é o pai da ciência econômica e o pai da escola austríaca. Ele vem bem antes de Menger. O tratado dele foi lançado 46 anos antes do A Riqueza das Nações, então não foi o Adam Smith que começou. E aí, no decorrer da escola austríaca, foi encontrado esse tratado dele dentro da biblioteca do Karl Menger. Então, encontraram uma conexão entre ele e o Menger. Ele se opunha aos fisiocratas, que eram como se fossem os liberais da época, porque era mercantilismo. Então ele nasceu em 1687, pegou quase até metade do século XVIII. Em 1734 ele morreu, foi assassinado. E aí, depois que ele tinha lá seu tratado, já falava sobre moeda, tem até uma lei de Cantillon, é uma questão monetária, de que se você tem uma moeda boa e uma moeda ruim, a moeda ruim expulsa a moeda boa. E aí ele já tinha algumas questões monetárias, de comércio, o método dele já era focado na ação humana, e ele veio antes do Adam Smith, e ele foi uma das inspirações do Adam Smith, tanto que o Adam Smith colocou o nome dele numa das referências no Riqueza das Nações. E aí, o que acontece? No desenrolar da escola austríaca, foram procurar as raízes, tipo, da onde que surgiu isso, e aí encontraram bastante coisa escrita pelos pós-escolásticos espanhóis. E foi uma aluna do Hayek até, e aí descobriram que tinha um nexo muito anterior a Cantillon também. E eles já tinham lá tratado sobre moeda, já debatiam sobre questões como reserva fracionária, se poderia ter ou não, juros, como surgiu os juros, o que é a melhor política macroeconômica, não tinha esse nome, claro,
que um país deve adotar para, tipo, aumentar a riqueza de forma geral. E aí, tipo, restringe o comércio internacional ou não restringe o comércio internacional. Como que um país se torna rico, então já tinha um pouco de teoria de capital. E eles já usavam também questões éticas, não era puramente econômica, de forma utilitarista, como se tornou depois a ciência econômica. Enfim, Cantillon, vou tratar ele como um ponto inicial assim da economia moderna. Ele foi um dos que primeiro usaram o conceito de ceteris paribus, que é tudo ou mais constante. Você isola uma variável e fala, se ela se permanecer constante, o que acontece se eu mexer em tal variável? Usado pelas escolas neoclássicas, Chicago, novoclássicos e tal. Até alguns novo-keynesianos. Uma coisa que eu achei interessante quando eu comecei a conhecer um pouco mais, até você falou da influência, além do Cantillon, dos escolásticos, né, espanhóis, dos pós-escolásticos, é que uma narrativa que existe bem presente é de que, por exemplo, você tinha ali, Idade Média, final da Idade Média, aquele pensamento medieval que condenava muito a questão da usura, né? E você teve, digamos, uma certa revolução do pensamento protestante, vamos dizer assim, que passou a ver o crescimento econômico como uma coisa boa. E essa mentalidade protestante acabou se manifestando depois do Calvino, em caras como o Adam Smith, né? Que para muita gente é o pai do liberalismo, né? Às vezes a única referência, eu já vi gente comentando assim, falar, por exemplo, do Paulo Guedes, que é o economista lá do Bolsonaro, falar, a referência dele é Adam Smith, sabe? O pessoal não tem nenhuma noção do que veio depois. E isso, essa história dos escolásticos espanhóis, ela meio que inverte um pouco as coisas, né? Que você tem os escolásticos espanhóis falando de conceitos que vão ser usados depois por liberais da escola austríaca, como até valor subjetivo, esse tipo de coisa. E o Adam Smith e outros economistas de tradição, de certo modo tradição protestante, mas mais que isso, eles vão se apoiar muito no valor trabalho, que acaba sendo base da mais-valia, né? Do Marx. O Bumbaver faz essa revisão naquele excerto do livro dele, né, que virou Teoria da Exploração. Sim, então, aí ó, o Adam Smith, o que acontece? Ele publicou lá, eu considero... O trabalho dele eu acho importante e tal, ele faz meio que essa síntese do que veio antes, só que ele acabou levando o crédito. E o Hofbauer fala, ele foi um cobrador de impostos, ele servia meio que para justificar muita coisa que estava errada, e ele fala que ele fica, na verdade, ganhando todo o crédito pelos caras que fizeram realmente o pensamento econômico que já existia na época dele. Além disso, ele ofuscou, né? Ninguém ouve falar dos pós-escolásticos, do Cantillon. Isso é péssimo. O foco dele não foi puramente econômico, assim. O foco do livro dele começa falando de valor da divisão do trabalho, falando que isso é bom. Isso é coisa do primeiro capítulo. Depois disso ele fica falando sobre história monetária e, tipo, o livro é muito confuso, o livro tem muita confusão. Normalmente todo mundo só lê o primeiro capítulo e fala, o Smith foi um gênio, falando lá sobre a fábrica de alfinetes e tal. Mas quando chega na parte monetária é um caos, porque, tipo, quantidade de trigo e não sei o que, como comparar quantidades de trigo com outra quantidade em ouro. Aí tem uma parte importante, que é quando ele vai começar a falar sobre a cunhagem da moeda, mas em geral o livro dele é isso. Primeira parte, divisão do trabalho, como que as pessoas ganham eficiência dividindo o trabalho, se tornando especialista em uma coisa e tal. Que se alguém fosse fazer um alfinete, tipo, gastaria um ano para fazer um alfinete, mas cada um fizer um pedacinho, em um dia faz centenas. E aí ele já gerou uma influência em quem veio depois, que é o Davi Ricardo. O Davi Ricardo eu considero um bom economista, assim, no geral. Uma das principais teses dele é a dos rendimentos decrescentes. Isso o Mises mesmo fala na Ação Humana. Isso não é sempre certo.
Porém, essa conclusão que ele chegou, daria para chegar também pela praxeologia tranquilamente. A ideia é que se você tem um território grande e a pessoa começa a plantar, porque na verdade na época do Ricardo a economia era mais focada em questões de solo, plantação e tal. E aí começa a plantar em determinado lugar. Tipo, você vai procurar o lugar que é mais eficiente para plantar aquilo. Aí a partir daí, se você for expandir a produção, você vai ter que ir para um lugar de menor qualidade, um solo de menor qualidade. Essa unidade de a partir de quanto começa a cair, isso não é importante e não é quantificável também. O importante é só essa noção. Então você começa de onde é mais seu objetivo, que é produzir, e depois você vai expandindo. Significa que assim que você for expandindo a produção, o rendimento é sempre decrescente a partir de certo ponto. Isso é importante. A escola austríaca usa isso, os neoclássicos também usam, e depois incorporaram isso na Revolução Marginalista também. Só que isso não é uma particularidade dele, porque qualquer pessoa poderia chegar nessa conclusão pela praxeologia, porque você sempre busca o que é mais eficiente e depois vai decrescendo a sua escala de possibilidades. Depois disso, uma teoria importantíssima dele é a das vantagens comparativas, que eu e você somos mais eficientes se eu focar no que eu sou bom e você no que você é bom, ao invés de eu tentar ficar fazendo algo que você é bom e você algo que eu sou bom. Isso foi uma base para as questões de comércio internacional. Ele estava lutando contra os mercantilistas, explicando que eles estavam errados, porque naquela época os mercantilistas focavam em tentar proteger, porque se comprar coisa de fora, o nosso ouro vai fugir, e aí a gente vai ficar um país menos rico. Pouca coisa mudou, né? Não mudou muita coisa sobre isso. E aí a ideia era de que você tinha que criar leis que protegessem o seu tesouro no seu país. Só que você fica com um país cheio de ouro e que não compra nada. E tipo, as pessoas vão acabar gastando mais caro para comprar internamente. Então a teoria das vantagens comparativas fala, não, nosso país é bom em aço. Então a gente produz aço, vende pelo melhor preço que conseguir e com dinheiro a gente compra em outro lugar que seja bom em produzir trigo. E isso eu acho importante, até o Mises fala bem disso. Também conhecido como lei de associação. Então, e aí o enfoque dele é sempre mais essa questão do solo e tal, porque acho que era alguma coisa muito importante na época lá da Inglaterra, e sempre ele fica comparando o solo, tem umas tabelas. Ele não era marginalista, mas já tem coisa aí que é marginalista sim. Indo um pouco adiante, o Davi Ricardo, somado com Adam Smith, foram inspirações liberais que influenciaram o Marx. Só que o Marx, ele não pegou, tipo, o Adam Smith e o Davi Ricardo, eles tinham meio que teorias de valor de trabalho, sim. Só que a teoria deles era, tipo assim, pro Adam Smith, o seu pagamento pelo trabalho é o suficiente para manter a sua subsistência no limite. Então, tipo, se eu pagar menos do que o cara vai sobreviver, ele não vai trabalhar, ele vai morrer. E o Davi Ricardo já falava que equivale à última unidade produzida. Isso já é uma questão mais marginal. E aí, tipo, você sempre recebe o equivalente à última unidade que você vai produzir. Porque se for além, se o salário for maior, você vai produzir um pouco além ainda. Então ali acaba. E aí o Marx já junta tudo e fala, não, o valor que você recebe pelo trabalho é igual ao preço que essa mercadoria vai ser vendida, ou que é necessário, é o tempo socialmente necessário para produzir aquela mercadoria. Então, tipo, é meio que um tempo médio necessário para produzir aquilo. Tipo, isso seria o valor trabalho, a remuneração do trabalho e tal. E aí ele cria diversas teorias de mais-valia, porque tem a mais-valia absoluta, relativa, e aí vai. Na relativa você pode ganhar mais do que você produziu e tal. Então, tipo, tem mais-valia que você ganha mais do que você produziu, e isso para eles é normal. Não tem, tipo, uma coisa fixa. Quando você tem uma teoria cheia de remendo, assim, ela não é muito confiável, né? Porque o cara sempre vai arranjar alguma saída.
O pior é que, tipo assim, no primeiro livro ele vem com essas teorias da mais-valia absoluta e relativa. A absoluta é justamente isso, você recebe menos do que você produziu. A relativa é, tipo, você é super eficiente em produzir algo, então o custo da sua produção é baixo, mas os seus concorrentes todos têm um custo alto. Aí quando for tirar a média vai ficar acima do seu custo. Então eu lucro vendendo ao preço de mercado, porém o custo foi baixo, então eu consigo te pagar até mais, então você pode trabalhar menos horas. Eles falam que isso é o exemplo, por exemplo, da Suécia, mais valia relativa. Isso no primeiro livro. Aí no segundo ele entra mais em detalhes. No terceiro livro ele muda, a teoria muda. E aí ele fala que vai diminuir a abstração da análise. Aí ele começa a aceitar a oferta e demanda. Ele começa a aceitar várias coisas assim no terceiro livro. E aí, só que, por exemplo, ele lançou o primeiro livro, aí o Menger lançou o dele primeiro, Princípios de Economia Política. E ele não lançou o restante. O Mises fala que isso é uma prova de que ele viu que tinha errado. Só que aí ele morreu, e quando ele morreu, o Engels foi e lançou os outros dois. Fica meio que em aberto se foi o impacto já um dos maiores impactos da escola austríaca ou não. E aí ninguém sabe se ele realmente fez os outros dois livros ou se foi o Engels que, sei lá, remendou aqui e ali e lançou. A teoria de capital dele está errada por causa que ele fala que os países enriquecem através do que ele chamou de acumulação primitiva, que é quando você, tipo, na Europa aconteceu, você desapropria todo mundo, os trabalhadores, tira deles o direito ao solo, a propriedade mesmo, e aí dá para determinadas pessoas, isso é o que ele fala que é a propriedade privada, que o trabalhador foi privado das suas ferramentas de trabalho, e obriga com que você... Isso é uma coisa importante de lembrar que teve uma live recente do Forer falando disso, e também acho que o pessimista comentou também, que certos conceitos para o marxista significam uma coisa completamente diferente, né? Como você falou, o que para eles é a propriedade privada é basicamente uma expropriação, não é um controle exclusivo, isso, como o austríaco pensaria. Isso. Então, enquanto você não definir os termos, você não consegue nem discutir, né? É importante definir direito, porque, tipo, o Alexandre Porto foi fazer um vídeo tentando falar do marxismo e ele encheu de espantalhos. Isso é ruim porque isso mantém um diálogo longe do que deveria ser. As pessoas não vão saber como refutar direito o marxismo. Na hora que pegar um marxista bem estudado, vai passar vergonha. Isso. Então, aí essa questão da acumulação primitiva, o Marx ele tratou, eu não lembro muito bem se é no capítulo 23 ou no 24 do primeiro livro. E aí lá ele pega a parte histórica disso e aí ele foca uma coisa que chamou na Europa de lei dos cercamentos. Foi justamente isso, desapropriou todo mundo, você não podia não ter um emprego, se alguém encontrasse alguém sem emprego, poderia pegar a pessoa como escravo. Então você tinha que trabalhar para alguém. E aí ele junta isso e fala: esse é o surgimento da propriedade privada, que você roubou as terras das pessoas, privatizou, entre aspas. E aí ele fala que geralmente essa é a acumulação primitiva, quando os países começam a pegar riquezas de outras pessoas, aí acumula, gera um estoque de capital, contrata as pessoas para trabalhar, e aí com base nisso você vai viver de mais-valia. Essa é a teoria de capital dos marxistas de forma geral. Eu acho que isso não faz sentido, até porque a escola austríaca mostra que é bem diferente. E se você pegar até os mesmos países que fizeram essas coisas, poucos deles são países ricos hoje, e essa riqueza não é tão sustentável, porque a utilidade marginal de uma coisa que não é sua, que te deram, vai ser sempre menor do que uma coisa que é sua. Você não teve esforço entrou no senso comum também, né? Todo mundo acha que país rico é só país que colonizou, que país que foi colonizado nunca poderá ser rico. Isso é o senso comum de pessoas que isso não. Além disso, tem a confusão histórica dele, porque essa história de capitalismo é o que veio depois do feudalismo. Nesse ponto eu concordo com o Hayek, está errado. O capitalismo ele não é um sistema que surgiu a partir de determinado ponto na história. Ele é um sistema que surge da humanidade e ele vai evoluindo ao tempo. Então, se pegar lá na Grécia, já tinha mercado, cara. Não tem essa de, a partir do feudalismo
alguém implantou o capitalismo. Não, ninguém implantou. O capitalismo ele foi surgindo pela ordem espontânea, foi evoluindo. E aí o Marx, a teoria dele inteira, o materialismo dele inteiro se baseia na ideia de que você sai de um lugar do feudalismo, aí veio o capitalismo, e aí o capitalismo é uma fase intermediária até o socialismo. Então, são sistemas de produção que têm suas contradições, a dialética dele é essa, e aí essas contradições acabam gerando uma crise que leva para a próxima fase, e afinal é o socialismo. Essa é a síntese. E aí, o que acontece? Se você quebrar isso, se você mostrar que na Idade Média as coisas eram melhores do que no capitalismo, já mostra que está errado. Isso já quebra. Então, por isso eles odeiam historiadores da Idade Média. Porque a teoria deles baseia nisso. Você não pode quebrar isso. Se você quebrar, você quebrou a teoria deles. E aí, por exemplo, Regine Pernod, eles odeiam vários outros historiadores. Aqui no Brasil a gente tem o Ricardo da Costa, ele é especialista em Idade Média. Até essa questão da educação liberal, tal, eles odeiam isso. Tanto que eles adoram fazer comparações. Ah, você é anarcapitalista, você quer voltar para a Idade Média. Tal, coisa assim. Um outro discurso que eu vejo comum entre pessoal não declaradamente marxista, mas que já tem enraizado essa mentalidade, é meio que falar que o embate entre capitalismo e socialismo seria um tipo de conflito ideológico, né? Só que a pergunta é, mas quem que é o ideólogo do capitalismo, então? Quem é o cara que planejou, sabe? Foi Adam Smith que planejou lá? O próprio livro dele, no título completo, seria Inquérito sobre a Riqueza das Nações, né? Ele tá vendo algo acontecer e tá se perguntando sobre aquilo. Então, não existe um embate ideológico. É uma realidade contra um plano, né? Essa questão, ela é bem importante. É um dos pontos... Eu até tinha esquecido de anotar, foi bem lembrado. É um dos pontos que o Mises mais bateu no marxismo, que é a ideia do polilogismo. Porque você tem uma lógica do capitalista e uma lógica do proletário. E aí, tipo, para eles você não tem um acordo... Tipo, os dois não estão buscando objetivos iguais, são objetivos totalmente diferentes. E aí, tipo, se você se opõe ao socialismo, está defendendo a lógica burguesa e tal. E aí, se você quebra isso também, você já quebra essa divisão de classes do marxismo. E o Mises, ele sempre focou bastante nisso, no polilogismo, e que não existem duas estruturas lógicas. Tipo, tem o argumento do pró-empresário e tem o argumento pró-funcionário, beleza. Mas você tem que ter um jeito de resolver isso com a razão. Se você chega no polilogismo, cada um tem sua lógica própria, você não consegue resolver conflitos. E é o que o marxismo caiu e é o que eles defendem. Não tem como resolver. Se você defende qualquer coisa que favoreça o empresário, você automaticamente é o inimigo da classe trabalhadora, o que não é o fato. O caso é que o empresário ganha, ele ganha por questões de mercado, ele não ganha, não tem nada a ver com o trabalho do cara. Ele usa meios de produção, que tem um custo menor, e vende o produto final, que tem um preço maior. Paga os meios de produção e o que sobrar é o lucro dele. Isso é o básico. E eles até comentam que eles nunca conseguiram demonstrar como que seria diferente a estrutura lógica de um para o outro. E também que mesmo Marx admitiu depois que existia conflito de interesse entre os próprios proletários. Então é uma teoria que se autocontradisse como a maioria das coisas no... Isso. Avançando mais um pouco, depois veio alguns economistas que já chegam mais próximos da escola austríaca, acabam sendo chamados, por exemplo, aqui no Brasil pelo Biratã, como proto-austríacos. Não fazem parte, não tinham contato com Menger, mas já tinham algumas teorias que foram usadas depois. Um deles é o Sé. Sé é considerado o último economista dos clássicos. Eu acho que ele é o melhor deles. Entre Adam Smith, Ricardo, Marx, algumas pessoas falam que faz parte dos clássicos. Eu acho que ele é só um crítico dos clássicos. E Sé basicamente é a fonte intelectual do Bastiat. Eu gosto bastante das análises que ele faz sobre poupança. A teoria de capital dele já é consistente, já fala bastante sobre essa questão de divisão do trabalho, mais a atividade empresarial, que já... Basicamente, a teoria da atividade empresarial surge no livro do Sé.
que também já tinha um pouco no primeiro, que era o Cantilhão. Mas o Serra foi quem entrou mais em detalhes. Essa questão minarquista, tipo, o Estado eu só quero que mexa em poucas coisas, bem poucas coisas, já surge com o Sé também. A questão da balança de pagamentos, ele, basicamente, assim, é a melhor fonte intelectual para você estudar essas questões de comércio internacional, balança de pagamentos, aquele negócio dos mercantilistas, de não deixar fugir o tesouro e tal. Ele já destrói tudo isso. Ele é bem crítico do Adam Smith. Ele fala que o Adam Smith errou bastante, e aí o livro dele é basicamente analisando o do Adam Smith, falando que está errado e mostrando como deveria ser corretamente. Ele resgatou o Cantilhão, né, na história do pensamento econômico. O que ele chamou de lei de Cell, que resolve essa questão dos mercantilistas sobre o balanço de pagamentos. A ideia é depois que ele faz bagunça com isso de novo, mas a ideia da lei de Sé é: você não pode comprar sem vender. O que te dá poder de compra é vender. Então não é que oferta gera demanda. Oferta gera demanda por outras mercadorias. E isso é muito bom, isso quebra a maioria desses argumentos. Mas se liberar o comércio internacional, todo mundo vai comprar de fora e ninguém vai produzir nada aqui dentro. Tá, mas você vai comprar com que dinheiro? A sua oferta de moeda de fora, ela vem das coisas que você exporta, porque eles pagam com a moeda de fora, o país ou as pessoas guardam aquelas moedas para comprar de fora de novo. Você não tem como só comprar sem ter dinheiro. E ele trata bastante disso, é bem importante. Tipo, 90% dos economistas formados não entendem isso. E ele explicou muito bem. Bom, o que eu tenho a dizer é isso. Ele já teve bastante influência sobre a escola austríaca. E aí, depois dele, aí vem mais dois caras, que são o Proudhon e o Bastiat. O Proudhon ele já tem uma dialética diferente da do Marx. A do Marx ela tem síntese, a do Proudhon não tem síntese. Tanto que algumas pessoas chamam de dialética serial. E tem outro nome aqui no Brasil que o Mário deu. Eu não estou lembrado agora. No caso, o Mário Ferreira? Isso. Ele era um proudhoniano. A ideia do Proudhon é que a dialética dele, os conflitos existem, existem contradições, principalmente produtivas, e aí, só que elas não têm solução. Elas acham meio que uma solução dinâmica, mas que vai gerar outro conflito, e vai ter outra solução, e aí vai. Então, tipo, você não tem um sistema final que vai chegar. Você vai ter sistemas que vão evoluindo. Nesse ponto, eu acho que ninguém tem muita crítica sobre isso, porque é a humanidade, ela é assim. Você vai evoluindo para algo que resolva os problemas, não de chegar num ponto final e acabou, a partir dali não tem problema. Isso é muito top. E aí, o principal problema do Proudhon era referente a juro e aluguel. Direito de propriedade também. E aí ele teve um debate com Bastiat sobre essas questões. O Proudhon tinha um jornal, tinha um cara que publicou um artigo criticando juro e aluguel. O Bastiat foi e mandou uma carta: eu quero debater sobre esse assunto. Você abre espaço no seu jornal? O Proudhon falou: não, eu vou debater com você esse assunto, que o argumento que ele usou está errado. E aí começou um debate entre Proudhon e Bastiat. Nessa época, o Proudhon foi preso, e aí e eles ficaram debatendo, mesmo com ele preso. E aí o debate foi indo. Chegou um ponto que o Proudhon falou: não, vou abandonar esse debate, não quero mais. A ideia é que o Bastiat ganhou o debate, só que os argumentos do Bastiat não eram tão fortes porque ele não era marginalista. Então tipo, se não tem lucro, vai abrir uma empresa. Coisas do tipo. O juro é o que motiva a pessoa a guardar dinheiro, senão ela não guarda e você também não tem dinheiro para fazer empréstimo. E o Proudhon defendia o Banco dos Pobres, que era o Banco do Povo, que era um banco que emprestasse a juros zero. E aí, beleza, cada um dos dois fez uma publicação num livro deles com a história desse debate. O Proudhon ele foi desonesto, ele não publicou o debate inteiro. O Bastiat foi e colocou o debate inteiro. Então, a fonte histórica é o livro do Bastiat, que é
Trabalhos Completos de Bastiat. Foi lançado em 1840 e pouco. Enfim, sobre Bastiat, ele tem aquela análise dele sobre a janela quebrada, é bem importante, isso explica muita coisa sobre o intervencionismo, principalmente essas questões do keynesianismo. Basicamente tudo estava ali no Bastiat já explicando, as pessoas não leram porque não quiseram. Bastiat tinha uma ênfase ética, porque ele seguia um pouco do Locke, e isso era meio incomum para os economistas até então. Ele faz parte do que se pode chamar de linha justnaturalista do liberalismo. Do Locke. E aí, depois dele veio o Molinari. Molinari foi quem sucedeu os trabalhos dele lá na França. O Molinari, ele chegou ao ponto de chegar no narcocapitalismo em 1800. E aí ele falou, tudo bem, a gente defende o livre mercado porque ele é melhor do que o monopólio. Mas por que a gente não defende o livre mercado na justiça e na segurança? Porque o governo não permite que as empresas concorram com ele nesses mercados. E aí, basicamente, isso já colocou em xeque a questão do Estado mínimo e do liberalismo. E aí, meio que ficou esquecido, passaram por cima e deixaram e tal. Isso que me intriga bastante, né? Como é que uma conclusão dessas meio que para, né? Chega num beco sem saída e não tem uma sucessão. Né? Fingiu que não viu, né? Uma coisa que é bem comum no Brasil, as pessoas não percebem, porque, na verdade, o único livro dele aqui no Brasil é o da produção de segurança. Lá é puramente utilitarista, mas ele não era utilitarista, ele era justnaturalista. Os outros livros dele, ele pega todo um enfoque de justnaturalista mais voltado assim para justnaturalismo teológico e trata. Aí ele vai falando, tipo, o poder vinha de Deus. E aí os homens foram substituindo esse poder por poderes do homem, e aí isso foi gerando todas essas distorções e tal. Isso gerou os governos e tal. Isso é bem importante, não tem no Brasil. As pessoas não têm essa noção. Uma coisa que você já colocou na página, achei interessante, que existe um exemplar de um tratado do Molinari na biblioteca do Congresso, se não me engano. Tem. Foi traduzido um livro dele sobre a questão da escravidão nos Estados Unidos, aqui no Brasil em 1800 e pouco, para mostrar, porque o problema era o seguinte, o embate que o governo do Brasil tinha na época foi, você tem os escravos, você proíbe a escravidão, só que se você proibir a escravidão, vai gerar a mesma coisa que acontece hoje em dia com as drogas. O preço sobe, todo mundo vai querer vender escravo. E aí, qual a solução? A solução que o Molinari falava é abrir as fronteiras, que quando o salário subir, porque você proibiu a escravidão e todo mundo vai ter que vender trabalho no mercado, quando o salário subir, os imigrantes vêm e ofertam o que você tiver faltando de mão de obra. E aí o preço nunca sobe tanto. O que o Brasil fez? O Brasil criou uma coisa que se chama Lei de Terras, declarava todas as terras que não tivessem dono no Brasil como terras estatais, e aí ele liberou os escravos. Que aí os escravos não poderiam ter propriedade, que é algo equivalente ao que o Marx fala na Europa, que é a lei de cercamentos. A nossa lei de cercamentos no Brasil foi a lei de terras. E aí, com a lei de terras, o que aconteceu? Eles não tinham propriedades. Aí gerou outras questões como favelas e tal, propriedade ilegal. Além disso, o que o Brasil fez para que eles não conseguissem arranjar emprego? Porque os salários deles seriam altíssimos, era a única mão de obra possível. O Brasil financiou com dinheiro estatal a vinda de um monte de imigrantes e jogou aqui no Brasil. Isso aconteceu, todos os historiadores da esquerda concordam com isso, eles entendem disso, mas eles não sabem explicar por uma lógica consistente econômica. E aí o que aconteceu foi isso, vieram um monte de imigrantes que o governo financiou, eles não vieram naturalmente pelo mercado, pelo preço, eles vieram, aí alguns ganhavam terras, tinha contrato de colonato, você tinha sua vinda financiada pelo governo desde que você ficasse cuidando das terras de alguém aqui. Basicamente, ele pegou os escravos, soltou e pegou escravos de fora e trouxe para cá, em troca de poder viver no Brasil. Porque lá estava tendo crise na época,
E aconteceu isso. Isso foi o final do século XIX. Passando Molinari, aí vem o surgimento oficial da escola austríaca, né, que é o Menger, e aí ele é muito mais metodológico. O livro dele é um tratado geral assim de economia, não é focado em uma análise específica, não é focado em monetária, não, é geral, economia de forma geral, princípios de economia política, o nome do livro. Ele começa com essa ideia de individualismo metodológico, então você nunca analisa grandes quantidades, grandes todos de massa de gente, você analisa indivíduo por indivíduo. Isso é importante, porque às vezes quando você soma as vontades de todos, elas são contraditórias, que é o que o Hayek vai provar depois. A teoria dele de capital já é a teoria da escola austríaca segue e tal. Ele critica bastante os clássicos, ele fala que o Adam Smith errou bastante por tornar o seu enfoque somente em divisão do trabalho, e não é a divisão do trabalho que gera riqueza. Você pode pegar índios, fazer dividir, cada um pescar um peixe, ou cada um pescar alguma coisa, juntar tudo e dar a mesma quantidade que um faria. Que o que é importante é a atividade empresarial, é o cara saber encontrar coisas que são mais úteis para o fim que ele quer. E não divisão do trabalho. Divisão do trabalho é um meio para ele achar. Pode ser o meio que ele vai adotar ou pode ser outro. É uma questão mais subjetiva mesmo. Aí ele critica o Marx, né, mas bem pouco, não muito. Só fala, ó, economia é isso aqui. Isso aí que vocês estão fazendo está errado. Não faz sentido. Não fica batendo no Marx. Cita o Proudhon numa nota de rodapé também. E aí, esse é o início da escola austríaca. Uma coisa, eu fico curioso, porque nessa época a circulação de informações não era tão rápida quanto hoje, né? Como que todas essas influências que você falou lá no início do Cantillon, dos Escolásticos, do Sé, como que tudo isso chegou, digamos assim, até Viena, onde realmente começa, onde o Menger vai desenvolver o trabalho dele? Ele era um cara que lia muito. A biblioteca dele depois foi doada, foi lá para a Ásia, é uma coisa assim. No livro, o Hayek faz a introdução no livro e explica isso. E como ele era um cara que lia muito, eu acredito que tenha sido justamente pelos livros, os debates intelectuais da época, tanto que o Proudhon, o Marx, Bakunin, esse pessoal, eles já rodavam meio que o mundo inteiro, assim, os livros deles. Bakunin era da Rússia e teve contato com Proudhon na França. O comércio e esses debates intelectuais nunca são algo assim tão fechado. Normalmente as pessoas pensam, tipo, não vai chegar. Cara, chegou no Brasil, cara. Chegou Molinari no Brasil, no século XIX. Então, para ele lá que estava na Europa, era muito mais fácil. Segundo Soto, o que acontece também é que a Espanha teve muita influência cultural na Áustria. Isso acabou fazendo com que o Menger resgatasse a tradição dos escolásticos, que já tinha muita coisa sobre o que depois viria a ser a escola austríaca. Até por causa do domínio dos Habsburgo, né? Chegou uma época em que você tinha quase tudo da Europa sob uma mesma dinastia, tirando a França, né? Áustria, Sacro Império, Espanha, era tudo... É isso. Uma coisa interessante também é que o Menger nunca publicou a versão final do livro dele. Ele sempre foi um cara muito crítico e aí ele ficava sempre revisando, e falava, não, nunca tá pronto. Aí no final ele ficou cego, tipo, não tem uma versão oficial assim do livro. O que tem é a primeira edição e a revisão nunca saiu. O Hayek fala lá na introdução do livro dele. E aí ele ficou cego, e aí ele pedia para os alunos dele ir lá ler para ele, porque ele tinha uma biblioteca gigantesca, mas não conseguia ler. E aí, tipo, é uma coisa bem importante, assim, mostra bastante o esforço intelectual dele. Além disso, ele era um matemático, fez parte do círculo lá de Viena e tal, onde muitos cientistas da época se reuniam, até o Bertrand Russell foi para lá. O filho dele também foi um matemático. Ele é Carl Menger com K e o filho dele é Carl Menger com C. Ele tem uma contribuição muito importante para a teoria dos grafos na matemática, que chama Teorema de Menger. E uma coisa importante dessa época, até sobre isso que vocês estavam falando, é que a Revolução Marginalista não aconteceu só com o Menger.
ela aconteceu com o Jevons e o Walras. Os três são os teóricos da Revolução Marginalista. Os três chegaram na mesma conclusão na mesma época e cada um publicou um livro sobre o assunto. E diz a lenda que eles nem se conheciam. E, ao mesmo tempo, todos chegaram na mesma conclusão. O Menger, o seu enfoque marginalista na questão das escalas de preferência, e os outros na questão mais matemática, de derivada. Uma curva cresce a taxas decrescentes. Então, aí, se eu fizer essa mesma curva para a questão da utilidade, eu sei que a utilidade marginal é decrescente. Isso gerou a outra escola, que é a neoclássica, que depois virou Chicago. E isso é importante, tipo, é uma coisa curiosa. Nenhum livro de história do pensamento econômico tem uma explicação por que a Revolução Marginalista aconteceu. Ninguém sabe. Talvez alguma influência comum, mas que nem você falou, ninguém ainda fez essa pesquisa. E aí, depois já vem meio que a segunda geração da escola austríaca. E aí tem mais incorpora muito mais coisas dessas escolas que surgiram depois. Por exemplo, os economistas clássicos não tiveram tanta influência. Aí o Bombaverk, ele já tem... Muita gente confunde ele com o neoclássico, fala que ele é típico neoclássico. Eu acho ele meio confuso. O livro dele, Teoria Positiva de Capital, ele começa falando que vai usar um monte de... Ele não usa a praxeologia de forma clara. Ele usa, vou usar estatística, vou usar tudo que estiver disponível, eu vou usar. E aí ele vai usando essas coisas e tal, questões mais positivas, positivistas. Eu achei bem... Eu acho ele um dos economistas mais confusos da escola austríaca. Ele fez uma crítica à teoria do valor-trabalho, tanto do Marx quanto do Robertus e ao Proudhon. A crítica dele foca principalmente em preferência temporal, e aí ele dá alguns exemplos, tipo, beleza, tem o preço de um vinho. Se eu pegar esse vinho e estocar ele por 50 anos, o preço vai subir. Qual é o preço correto a pagar pelo trabalho de quem produziu? O preço após ter feito o vinho, que é o preço de mercado naquela época, ou o preço de mercado 50 anos depois? Tipo, como a teoria do valor do trabalho vai responder isso? Não tem resposta, né? E aí ele vai explicando isso. Tipo, ele fala que, na verdade, o que o patrão faz ele paga adiantado o que ele vai vender depois. Aí, tipo, a taxa de juros é 10%. Tipo, se eu vou vender uma coisa no fim do ano, eu vou pagar 0,9% no começo do ano pelo seu trabalho. E aí, esses outros 10% é a taxa de juros da época, é o que vai render no tempo o dinheiro. E aí, depois eu ganho desses 10% lá na frente. E eu não explorei ninguém, paguei o valor presente de um valor futuro. É uma questão mais puramente contábil, finanças e tal. Eu acho que isso está errado. A preferência temporal explica, mas não explica tanto assim. O Mises mesmo falou, não é assim que salário é definido. Você não paga o valor total adiantado só e acabou. Tem coisas mais importantes, como oferta e demanda, questões institucionais. Você não prevê exatamente quanto vai ser o preço, você já anexa um pouco desse risco e tal. Em paralelo, surgiu o Marshall. Marshall é o primeiro, ele é considerado o primeiro economista após a Revolução Marginalista que cria o que foi considerado a escola neoclássica. São as bases da microeconomia. O Marshall, na primeira edição do livro dele, ele agradeceu ao Menger. Nas outras, ele tirou isso. Magicamente tirou, e que é considerado que a influência dele foi o Jevons ao invés do Menger. Enfim, ele foi o criador do que é considerado hoje, e ele já usou essas palavras, de liberdade econômica. E ele fala que isso é importantíssimo e tal, liberdade de comércio, questões institucionais. Normalmente todo mundo usa, mas ninguém sabe de onde veio, vem do livro dele. Ele foi o primeiro liberal na economia, conservador nos costumes. Ele foi o primeiro a teorizar uma coisa que foi chamada de teoria da firma, que é uma teoria de como as empresas funcionam. Basicamente é uma equação de oferta e demanda. Ele criou a oferta e a demanda. A equação, a curva, ele surgiu no livro dele. São 3 livros.
Os austríacos, eles criticam muito a teoria da Fermat, porque você tem uma função de custos, você tem uma curva de oferta, e aí, beleza, se você tem um mercado muito pulverizado, você vai vender a preço do custo marginal, e acabou. O custo marginal tem que estar acima do custo variável médio, e acabou. No longo prazo, o seu custo marginal vai ser igual ao seu custo médio. Basicamente, o seu custo é igual ao preço, na média. E aí os austríacos falam, mas a empresa não funciona só assim, tipo, não está tudo em equilíbrio, não tem equilíbrio oferta e demanda o tempo inteiro, essas questões. E aí, no geral, os neoclássicos seguem, ignoram isso. Só uma dúvida, não sei se você gostaria de deixar para depois, mas o que caracterizaria basicamente a escola neoclássica? Tem algum elemento que eu possa identificar assim, isso aqui é neoclássico em essência? Equilíbrio. Equilíbrio? A questão do equilíbrio... alguns chamam de equilíbrio neoclássico, alguns chamam de equilíbrio walrasiano. Nem sempre eles tratam de equilíbrio geral, mas eles tratam sempre de questões de equilíbrio. Oferta e demanda em equilíbrio e tal. Modelos de equilíbrio. São modelos, alguns são dinâmicos, alguns são estáticos, mas sempre eles tratam do equilíbrio. A diferença deles para a escola austríaca é o equilíbrio. E aí tem 3 tipos são consideradas, são 3 escolas dentro da escola austríaca, cada uma que trata dessa questão do equilíbrio de uma forma diferente. E aí cada uma conversa com os neoclássicos de uma forma diferente. Eu vou deixar isso para o final porque é mais chatinho. Aí depois, a próxima geração da escola austríaca é Schumpeter, né? Ele falava, todos os historiadores falam, ele era um economista pessimista e, tipo, ele começou como austríaco e acabou como socialista. Ele migrou de escola depois. Ele é mais institucionalista, então ele foca bastante nas instituições, tanto que hoje a economia mainstream usa ele, só que eles não falam que ele era austríaco. Ele estudou com o Bomba Verk. Essa questão da destruição criativa, uma questão de como surgem as tecnologias, tipo, surgiu uma nova tecnologia, ela vai destruir a anterior, isso é dele. Isso é bem importante. Ele foi um dos que tiveram o melhor tratado assim, sobre a história econômica até o tempo dele. A galera da Unicamp adora ele, por exemplo. Ele é austríaco. É engraçado isso. Eles têm uma linha de pesquisa lá, schumpeteriana, eles devem saber que é austríaco, mas não migrou. Aí tem um livro dele, Socialismo, Capitalismo e Democracia. Aí lá ele tipo fala, o capitalismo é tão bom, mas tão bom, que ele vai levar ao socialismo. Enfim. Aí vem Keynes, né? Só que o Keynes, tipo, a merda do Keynes, ele não afetou só a economia. Tem um livro de finanças de um austríaco que ele pega e rastreia também as influências do Keynes em estatística. E, tipo, ele ferrou tudo lá. E aí a estatística hoje em dia que todo mundo usa em econometria e tal, ela é mais um enfoque coletivista ao invés da estatística que existia em Poisson, por exemplo. Isso é uma influência puramente do Keynes nessa época, porque ele era um matemático. E aí ele fez contribuições lá também, então ele pagou lá também. Ele faz uma confusão terrível no livro dele sobre economia clássica e neoclássica. Ele sempre, todo professor, quando vai começar a falar de Keynes, ele fala, ele vai falar clássico. Só que quando ele fala clássico, você entende como neoclássico. Sei lá por que o cara quer fazer um livro sobre economia e não entende que são escolas diferentes. E aí ele fica o tempo inteiro criticando os clássicos, e só tem neoclássico nos autores que ele cita. E aí ele fala, a renda é igual a produção de um país, o PIB, por exemplo. O PIB é igual a renda. Ele cria essa identidade macroeconômica. E aí, tipo, beleza, se as pessoas começarem a poupar, vai faltar dinheiro para pagar o salário delas mesmas, então elas não podem poupar. E aí entra na armadilha, não sei do que. E aí fica uma coisa assim. E cara,
é muito bizarro. E aí a teoria dele é tipo assim, as pessoas aumentaram a quantidade de poupança, então o governo tem que ir lá e tampar esse buraco com gasto. Senão vai gerar desemprego. Então a crise é isso. Ele não tem teoria de capital. E aí ele cria uma coisa que se chama multiplicador econômico. E aí tem multiplicador de investimento, multiplicador de gasto do governo. Em geral, o multiplicador é uma equação básica. Tipo, as pessoas consomem 30% do seu salário, ou 70%. Então você pega 1, divide por 0,7, aí você vai ver, aí vai dar um número, aquele número é multiplicador. É quantas vezes aquela renda roda na economia. Então, só tipo, eu acho inútil, porque é como o Bachar fala, se não fosse, tipo, você tem um multiplicador de 5, então beleza, o governo gasta R$10, vai virar 50 na economia, porque vai rodar 5 vezes. Só que beleza, roda se o governo gastar, mas também roda se os indivíduos gastarem. Então o multiplicador é inútil. O governo vai gastar o que ele vai tirar de outra pessoa e vai ter efeito nulo. O foco dele é curto prazo, ele não olha para longo prazo. Então, aí tem isso. Ele basicamente não tem nada na escola austríaca assim, que incorporou alguma crítica dele, porque tá tudo errado no geral. E o Hayek foi o que mais fez críticas a ele e tal. Aí o Hayek era razoavelmente honesto intelectualmente, assim. Eu analisava o livro dele, mandava para ele uma análise, olha, tá errado isso daqui, e o cara sempre criticando. Aí tanto que o Hayek arranjou até uma treta com a maioria dos economistas de Cambridge. E aí essa treta gerou uma grande influência, uma grande mudança na escola austríaca, porque quem comprou a treta foram todos os economistas de lá. E aí um deles era o Sraffa, que é que se diz pós-ricardiano. E aí o debate dele com o Hayek foi bem produtivo. E o Sraffa, ele odiava os neoclássicos. Aí tudo dele era não tem equilíbrio. Existe uma heterogeneidade de capital, existe uma heterogeneidade de consumidores, de empresa. E isso foi incorporado nos modelos atuais da macroeconomia austríaca. Hoje em dia todo mundo no geral, concorda com a heterogeneidade e essa crítica focou nos neoclássicos, mas escapou da gente, porque não pegou. A gente não Sraffa é o que defende isso. tentou criar aquelas matrizes para cálculo de preços? Insumo-produto. Ele usava as matrizes meio que de insumo-produto para tentar calcular preço, simular preço. Tentar achar um modelo com álgebra linear para substituir o mercado. Nisso, ele errou. E aí esse debate do Hayek com o Sraffa, o debate era mais focado em tudo bem, porque todas as taxas de juros vão ter que convergir em uma só, coisas assim. E aí ele era um cara bem complexo e tal, mas eu achei que isso foi bem importante para a teoria de capital austríaca, que hoje em dia é o que o Roger Garrison incorporou no modelo que é tido como a macroeconomia austríaca. É bem importante. Então, tipo, beleza, você vai analisar variáveis macroeconômicas, você não pode olhar, tipo, só grandes quantidades de coisas, porque são coisas diferentes. Então, tipo, o Keynes olha, por exemplo, o capital de um país, aí ele soma todo o dinheiro investido em capital e faz uma análise. Só que se aquele capital for investido em uma área, às vezes ele rende algo melhor do que em outra área. Todas não rendem a mesma coisa. Fora que se você investir em uma área que não tem demanda, você aumenta o investimento, mas não aumenta a riqueza. Então isso é importante. Então aí tem essa treta do Hayek, tem a Mises. Mises, ele foca bastante em questões de... tende ao equilíbrio, porém nunca toca. O Hayek foca um pouco menos nisso, mas sempre, oferta e demanda tende ao equilíbrio e tal. Então, as três correntes que surgem são Hayek, Mises e o Lachmann. O Lachmann é o que é considerado hipersubjetivista. Ele fala, não, o natural do mercado é não ter equilíbrio nenhum. E o Lachmann ele era muito crítico das questões neoclássicas. Ele fala, não,
não existe equilíbrio. O equilíbrio do mercado é não ter equilíbrio nenhum. O ponto dele é não ter equilíbrio. Ou, tipo, existem várias indústrias, cada uma tem o equilíbrio dela, e às vezes pode estar fora, e não tem nada de errado nisso. É normal não ter equilíbrio. E aí tem até um texto do Biratec no Brasil que chama o caleidoscópio de Lachman, que é o que você deveria usar para analisar o mercado. Então, tipo, o lucro é o desequilíbrio. Se você não tem o desequilíbrio, o lucro vai ser zero. O que os neoclássicos defendem, o lucro econômico é zero. Você recebe sempre a taxa de juros natural daquela economia. E isso é considerado como acaba sendo considerado mais próximo dos pós-keynesianos do que dos austríacos. Mas ele é um austríaco, porque ele tentava resgatar a tradição do Menger. Algumas pessoas ainda seguem ele. O Kirchner, por exemplo, chega bem próximo dele. O Peter Levin, se não me engano, ele é lá da África. Ele segue isso também. Então, aí, o que são os pós-keynesianos? Tinham os keynesianos, que atualmente são chamados de velho keynesianos, que são quem seguia o Keynes. Só que aí a escola neoclássica começou a bater neles, que são os chicaguistas. E aí começou, tipo, Milton Friedman ganhou até o nome com isso. Ele falou, beleza, vocês usam a curva de Phillips para falar que inflação reduz o desemprego. Só que se eu pegar e estava chegando os anos 80 e as taxas de juros eram extremamente baixas, tipo, já não tinha mais efeito de nada. E tudo hiperinflação para lá e para cá, no Brasil mesmo. Aí o que aconteceu? Se você tem uma economia que tem sempre inflação, os indivíduos eles se adaptam para isso. Eles sabem que vai ter inflação, eles já preveem, então eles ajustam preço. Então, tipo, ele considera o momento passado, ele já prevê aquela inflação que tinha no momento passado para o futuro. Isso é o que ficou considerado em economia como expectativas adaptativas. E aí, em geral, é isso. Ele aplica isso, e aí ele pegou os dados, jogou, e aí, tipo, a curva de Phillips, ela não se formava de uma forma decrescente, ficava um monte de dado bagunçado. Aí, se você pega aqueles dados que você tem de desemprego e X inflação, e pega essa variável e, tipo, divide do período anterior, aí você consegue ver como que os indivíduos pensavam que ia ser a inflação. E aí a curva volta a se formar. Isso é a teoria dele, ele ganhou o nome. Enfim. Uma coisa que eu também estou falando sem muita informação, mas uma coisa que se diz é que, apesar dessas conclusões diferentes, keynesianos e chicaguistas, eles quase que usam o mesmo ferramental, né? Eles se apoiam muito em matemática, né? Quem falou isso foi o Milton Friedman. Ele fala que a parte epistemológica e metodológica dele para os keynesianos é a mesma. E ele não discorda disso. Enfim. Só que os keynesianos, aí nessa época, tipo, era muito pesada a influência da matemática na economia. E os keynesianos abandonaram isso. Antigamente eles tinham a fama de mais matematizados, até Keynes. Depois de Keynes eles foram largando isso. Isso é bem, bem curioso. Em parte pela influência do Lachman ou não tem muita relação? Não, eles não tiveram influência do Lachman. Ele só é considerado chegar próximo deles por causa das críticas dele ao equilíbrio. Porque eles incorporaram... Eles têm as críticas deles ao equilíbrio. A ideia deles é que o mercado nunca está em equilíbrio também. E por isso o papel do governo para eles é tentar corrigir os desequilíbrios do mercado. Então, tipo, não tem equilíbrio na taxa de juros, não tem equilíbrio, tem um monte de rigidez aqui e ali e tal. E esses são os pós-keynesianos. Então a galera continuou seguindo o Keynes, mesmo após a crítica do Milton Friedman. Aí eles acharam justificativas lá deles. Isso é função de uma treta que teve entre os keynesianos e os chicaguistas. E dessa treta surgem duas escolas. São a novoclássica. Atualmente é o que é bem próximo do mainstream econômico, a novoclássica. Eles pegaram o modelo do Milton Friedman e falaram, tá errado também. E aí eles falaram, não é que os indivíduos esperam uma inflação passada. Se o governo fala que vai imprimir dinheiro, as pessoas já sabem que vai aumentar os preços, então eles ajustam os preços. Então, a ideia deles é que
são expectativas racionais e não adaptativas. Você aprende com o tempo. Se o governo te falar, vou imprimir dinheiro, todo mundo vai reajustar preço e não vai ter eficácia nenhuma. E aí, eles, com as expectativas racionais, eles são, tipo, a galera que mais usou matemática na economia, são eles. E aí o Bob Lucas, o Sargent, são os caras que ganharam o Nobel com isso. E aí eles criaram um modelo de expectativas racionais. Com isso, aí sim tem bastante coisa importante. O que acontece? Aí eles acabam chegando bem próximos da escola austríaca nas conclusões, mas não no meio do caminho. Então, tipo, começaram a falar, não tem... O Milton Friedman ele defendia ativismo monetário, você tem que ficar criando leis para restringir o Banco Central de imprimir dinheiro, o papel do Banco Central é só impedir a deflação. E já para os novoclássicos, a ideia é... Você não precisa ficar criando leis, você tem que ter um Banco Central independente, você tem que ter uma lei que proíbe ele de tomar ações para gerar emprego, por exemplo. O papel dele é equilibrar a oferta de moeda para que não tenha deflação. Só isso. E todas as políticas que ele for fazer, ele tem que avisar o mercado. Então, por isso que hoje em dia é normal no Brasil você ter regime de metas de inflação. É para isso. É a teoria dele sendo colocada na prática. Você avisa o mercado, eu vou imprimir 2%, acabou. Todo o mercado vai reajustar preço, todo mundo sabe, ninguém vai restar acima disso, porque sabe que não vai ter, e acabou. Aí eles defendem a independência do Banco Central, porque se o Banco Central for independente, ele não vai fazer política econômica. A ideia é não fazer política econômica. Eles defendem que talvez o Banco Central possa atenuar quando vem uma crise, mas de resto, nada além disso. Ele não pode fazer política monetária. E aí tem os novo-keynesianos que seguem essa mesma ideia, só que por um enfoque mais keynesiano. Então, eles defendem, ao invés de o governo expandir a moeda, ele deve fazer gastos públicos. Mas eles aceitam o modelo de expectativas racionais, sabe? Que se o mercado souber que o governo vai surpreender ele, ele vai aumentar preço e vai ter um poder nulo. Eles aceitam que existe um equilíbrio no longo prazo, tanto os novoclássicos como os novo-keynesianos e os monetaristas. Então eles falam, tipo, não tem, o longo prazo está tudo em equilíbrio. O governo não consegue influenciar nada no longo prazo. Coisa tipo 50 anos, a economia vai estar em equilíbrio. Você não tem como tirar disso. Se você imprimir dinheiro, você pode afetar variáveis no curto prazo, mas no longo prazo você não consegue. E aí bate numa rigidez lá na frente e volta tudo que você fez. Não tem como. Agora já meio que deu uma visão geral das escolas. O que tem contribuição da escola austríaca nas outras escolas? No mainstream, vou falar de um modo geral no mainstream, que aí já vai tudo. O mainstream adota a teoria dos jogos, que tem coisa austríaca. Eles gostam bastante do Nash, né? O Nash, ele teve um professor austríaco, e na entrevista dele para o Nobel, ele fala que teve influência, que provavelmente sem ele não conseguiria. O John Nash é o rapaz do filme, né? Para quem não conhece, do Uma Mente Brilhante. Exatamente. Além disso, a teoria dos jogos ela foi primeiro teorizada ela foi teorizada por um austríaco que chama Oskar Morgenstern, porém ela foi matematizada por um outro cara que trabalhou junto com ele, que chama John von Neumann. E aí eles são os pais da teoria dos jogos. Não tinha Nash nessa época. Tinha os equilíbrios de jogos, tipo... eu não vou lembrar aqui o termo, mas tem um termo que é tipo, a escolha que prevalece sempre e tal. E eles analisam assim, tipo, você monta uma matriz de ganhos e aí você vê, tipo, esse aqui vai escolher isso aqui porque ele tem maior ganho, esse outro aqui vai escolher isso aqui porque ele tem maior ganho. Mas só numa análise individual. O que o Nash fez foi, esse aqui vai escolher, analisando o que o oponente dele vai escolher. Então, tipo, esse aqui, olha, o que esse aqui vai ganhar mais em cada das opções e tal. E beleza, isso é teoria dos jogos. Aí ele tem toda uma base matematizada
e tal, mas isso aí não é importante, porque você usa a parte matematizada para construir a matriz e resolve com 3 jogos. A parte matematizada não é a parte de resolver o problema. Tem a formalização do jogo, que é matematizada, mas isso é bobinho. O Hofbauer, no Main Economy and State, ele agradece e tal, e fala que a teoria dos jogos é uma vertente, é a única área da praxeologia que está mais desenvolvida. E ele considera a teoria dos jogos como parte da praxeologia. E todo o mainstream usa. E gosta, e eles acham que é deles, dos neoclássicos, mas não foi. É uma coisa austríaca. Normalmente quem fez essa síntese das escolas foi mais o Hoffman. E aí ele agradece também o Coase, que criou uma teoria neoclássica que chama custo de transação. Tipo, a ideia dele era responder, por que existem empresas? Tipo, se você tem um livre mercado, por que cada pessoa não vende diretamente o que produz? Por que alguém vai juntar tudo, hierarquizar e montar uma empresa? E aí, eu acho essa teoria brilhante para explicar, por exemplo, falhas econômicas, por exemplo, do algoritmo. O algoritmo tem um monte de falhas nesse sentido e eles não veem. Por que existem empresas? Aí ele fala, porque o custo de você transacionar no mercado é maior do que você internalizar aquela área e fazer uma empresa. E o Hofbauer, ele usa isso, aí soma isso junto com a teoria do cálculo econômico, o problema do cálculo econômico, e fala, existe um limite máximo para as empresas crescerem, elas não vão crescer ad infinitum, elas vão bater numa barreira, porque o custo de transação interno vai ser maior do que externo, e aí ela acaba terceirizando. E o algoritmo ele não bateu nesse problema ainda, até hoje. E a ideia é que, para eles, por exemplo, você não vai ter empresa, todo mundo vai ofertar no mercado. Só que acaba sendo barato para uma empresa internalizar uma coisa do que ela ficar toda hora indo no mercado procurar quem está vendendo aquilo. Se é algo muito específico, se o preço varia muito e tal. Eu tô só supondo, que será por isso que agoristas são tão entusiastas de tecnologia também? Porque a tecnologia, de certo modo, ela reduz o custo de transação, né? Ela vai reduzir o custo, mas ele nunca vai ser zero. Você nunca vai ter, por exemplo, uma fábrica descentralizada de automóveis. Imagina só. O custo é altíssimo. Não tem como ser descentralizado, é hierarquizado. E dentro da empresa, ela funciona, de certa forma, meio que um modelo mini-socialista, porque você não tem preços intersetoriais, intrasetoriais, você não tem isso. Então você tem um limite que o cálculo econômico coloca, a partir do momento que aquela empresa não consegue mais calcular e acaba falindo, ou reduz custo, ela terceiriza. Uma tribo indígena, por exemplo, é um exemplo disso. Ela faz um socialismo num curto espaço. Eles conseguem saber o que cada um precisa, de certa forma. Uma coisa que o Hayek fala, eu já vi ele falando que ele não vê impossibilidade de... Existe muito esse chavão, né? Onde o socialismo deu certo, né? Ele não vê muita impossibilidade de você praticar alguma coisa pró-socialismo numa comunidade muito pequena, né? Quando as pessoas meio que têm, realmente, como você falou, tem informação sobre o que todo mundo precisa. Mas a partir de uma certa escala, o preço acaba sendo um tipo de sinal necessário, né? Uma forma de você transmitir informação de maneira mais eficiente, né? Para que você consiga alocar recursos, certo? Isso. Quando a economia é complexa, se faz necessário. Agora, em economias primitivas, pode até continuar sem a necessidade disso. Tanto que eles não têm tudo de todo mundo e tal, não existe moeda. O problema é quando os caras querem transferir isso para uma economia de milhões de pessoas. Isso. E querem ter os mesmos resultados. Então, na verdade, o resultado que eles esperam é que seja melhor ainda. Isso a prosperidade é muito maior do que o capitalismo. Aí, essa é uma coisa que foi incorporada. Atualmente, você tem, por exemplo, essa corrente hipersubjetivista que nega qualquer influência dessas outras escolas. Tem a corrente hayekiana, que chega mais próxima delas. Tanto que o Hayek deu aula em Chicago, né? E ele tentava conversar com as outras escolas tranquilamente. O Hayek ele teve bastante influência também de, vamos falar assim, de positivistas, acho que do Karl Popper, né? Ele teve um pouco... Era amigo dele. Sim, ele teve um pouco essas influências mistas, né?
Esse problema que o Lucas estava falando da informação, atualmente ele gerou uma teoria dentro da economia que chama desenvolvimento de mecanismos. E aí ela tenta resolver com teoria dos jogos questões de como desenvolver um mecanismo econômico, olhando principalmente os efeitos que isso gera, quais incentivos isso gera, tal. É bem nova, assim, o cara ganhou o Nobel em 2007 sobre isso. E desde então a galera está estudando, mas é bem pouco. Isso é uma influência que a escola austríaca fez nas outras escolas, por exemplo. E aí, além disso, atualmente as outras escolas, por exemplo, a escola neoclássica, o que aconteceu? Eles viram que os modelos deles são muito de equilíbrio. Na realidade, a gente não tem modelo de equilíbrio. Você não vai no mercado comprar batata e todos os mercados praticam o mesmo preço. A ideia do equilíbrio é que você tem bastante ofertantes e bastante compradores, você acaba o preço igual em todos e todo mundo tem um preço de equilíbrio. Isso não acontece. E aí eles acabam tentando achar soluções para isso. Aí eles acabam procurando modelos que não são de equilíbrio. Aí, por exemplo, surgiu uma área na economia que chama economia industrial, que é a parte que estuda como que como que o mercado que existe na prática. Então, tipo, só que aí tem 3 áreas dentro dessa escola, dentro dessa área da economia, e a primeira é a tradicional, que fala que usa um modelo que chama estrutura, conduta e desempenho, que ele fala que a estrutura do mercado gera a conduta e o desempenho das empresas. E aí, tipo, eles acabam meio que comparando concentração de mercado e tal, e aí eles acabam chegando bem próximos da gente nessas questões. Que aí acaba vendo que tem barreira institucional, que impede que o preço caia e tal. Aí tem uma outra, aí tem a segunda área dentro dessa área, ela é schumpeteriana. E aí eles olham a instituição do mercado, as instituições, como que funcionam. Então essa área também tem influência austríaca e ela é quase que neoclássica. E a terceira área, que é a nova economia industrial, usa a teoria dos jogos, que também é austríaca. Então, e aí o que eles fazem é, tipo, você tem um modelo de equilíbrio, aí você tem um modelo que é praticado, e aí você compara os dois e fala o quão próximo do equilíbrio tá. Se tá muito longe do equilíbrio, eles falam, esse mercado tá muito distorcido. Aí eles tentam influenciar o governo para criar regulações para influenciar a competição. É um absurdo, mas é a solução que eles acham. E as distorções do governo, como é que ficam? Então, e aí o papel do governo para eles é providenciar uma maior concorrência e tal, regulação, preço máximo, essas coisas. Mas tem bastante influência austríaca, mas quando sua metodologia é positivista, não tem muito jeito. Né? Você tem a teoria que leva à conclusão praticamente certa, mas você busca meios errados para atingir. Bom, basicamente eu acho que é isso. Tem bastante. Sei lá, eu queria ver as perguntas que vocês têm. No geral, eu acho que é isso. A gente tem bastante influência das outras escolas, principalmente na macroeconomia, a parte que o Roger Garrison está fazendo agora. Os modelos são matemáticos. E você tem isso. Você não olha grandes quantidades de capital e tal, por causa de uma questão heterogênea. Isso veio do Sraffa, que é pós-ricardiano. Porém, essa parte matematizada, isso veio dos chicaguistas e veio dos keynesianos. E é o único jeito de acabar, colocar tudo num papel e debater, porque o cara vem com um modelo matemático e você não tem, você não sabe. Eu acho que o problema da escola austríaca, principalmente dos economistas austríacos mais leigos, é que eles têm um problema de formalização, você não consegue formalizar o que você defende, como que as coisas devem funcionar, como funciona, tipo, imprimir o dinheiro, gera inflação, kkk. Não, nem sempre, cara, você tem que formalizar isso direito. Se você imprimir dinheiro e a velocidade dessa impressão
for a mesma do crescimento do PIB, o preço vai se manter constante. Você tem que especificar melhor o que você está falando. E nesse quesito a gente tem muito a aprender com a economia neoclássica e com a microeconomia deles. Porque é tudo extremamente... Você descreve muito bem quais são as hipóteses e depois mostra até onde aquilo chega. Se você pegar o modelo austríaco, colocar as hipóteses que eles consideram na escola neoclássica, você acaba chegando na mesma conclusão que eles. Porque, cara, se você falar, no mercado tem muito comprador, muito vendedor, qual é o preço? O preço é o custo marginal. Senão ele não vende. Se o custo for maior do que o preço, ele não vende. E se o preço for maior do que o custo, mais pessoas vão entrar no mercado para vender. Só que essa questão da formalização é bem problemática com os austríacos e o pessoal normalmente não se importa com isso. Eu acho isso bem ruim. O que eles têm a aprender com a gente é que tem hipótese deles que não existe no mercado. Tipo, tem que olhar a realidade, cara. O papel do economista, você tem que olhar como que o mercado é, não como criar uma construção mental, uma ginástica mental que ali funciona, mas fora dali não funciona. E os neoclássicos têm essa falha. Tipo, a teoria do monopólio. Como que define preço no monopólio? Primeiro, tem que ter um único vendedor. O preço é igual à receita marginal. Receita marginal, onde cruza a receita marginal com o custo marginal, é ali o preço. Mas no mercado você não tem um único vendedor. Você tem um oligopólio. E para mim, assim, o que eu acho é que as empresas agem mais como um monopólio, todas elas. E o preço é definido no mercado e todas elas tentam buscar monopólio. O que o mercado funciona, como o mercado funciona é assim, todo mundo está querendo obter o monopólio. E não há nada de errado nisso. Só não pode ter barreira para facilitar isso de acontecer. O papel do economista, o que eu acho? O papel do economista, tipo, não é você se especializar em uma única escola, porque se você se especializar em uma única escola, você vai ser ruim demais. Você vai ser igual esses marxistas, só sabem falar nos termos deles, e você não consegue chegar a conclusão nenhuma, não consegue debater com ninguém, você não consegue entender o que o cara que discorda de você está falando. Isso é péssimo. O A gente viu isso ideal é até que você recentemente, né? às vezes o cara tá usando termo lá do século XVIII, XIX e querendo debater com outro cara que tá defendendo o termo que foi definido ano passado, cara. Isso é errado. Então, acho que o papel do economista é você entender pelo menos o básico de todas as escolas. A partir desse momento, você consegue meio que resolver os problemas. E tem muita gente que fala, você é economista austríaco, e tipo, o cara só quer estudar aquilo, cara. Você não vai saber nada, você não consegue. O economista é um cientista, tem que saber. Você tem que estudar as coisas. Aí fica piadinha das outras escolas, mas você não entende. Os neoclássicos fazem muito isso também. Eles fazem um monte de piadinha. Austríaco odeia matemática. Cara, tem um monte de austríaco que é matemático. Não tem nada de errado. A gente só se opõe a usar isso como método de análise, porque o que a gente está olhando são questões subjetivas. Você não tem como colocar objetivamente e calcular. Os neoclássicos também nem calculam. Eles usam isso para aprender como uma empresa funciona, como o mercado de trabalho funciona. A partir do momento que você aprendeu, os próprios livros falam, você não tem de onde extrair aqueles números que você está usando lá de utilidade. A utilidade é 5, o custo marginal, não sei do que é 20. Não existe isso. Você não tem como derivar nada no mundo real. Você só sabe que aquilo vai tender a tal coisa. E o moleque, quando tá estudando, só pensa que no mundo real você vai ter aqueles cálculos, você não vai ter. Aí você opõe também bastante a econometria. A econometria é uma área que é criada para validar o modelo, se ele está certo ou errado. A econometria não cria nada, os próprios livros falam, você não tem como extrair teoria da econometria. A econometria você vai testar um modelo que foi teorizado ou por base de axiomas, ou alguém tem uma opinião econômica, você joga no modelo e vê qual modelo que sai, se faz sentido ou não. E aí eu acho que quem tem interesse em escola austríaca, tipo, tem que estudar economia como um todo.
estuda a história da coisa, estuda as teorias, as aplicações, e depois você decide o que você defende como correto. Mas entender, você vai ter que entender tudo. Não tudo, a fundo, mas tem que saber o que os caras estão falando. Senão você tem muita coisa que você aprende em um monte de economistas que não são austríacos que você usa para várias coisas. Não faz sentido. Sim, os próprios austríacos, quando estão escrevendo lá as teorias deles, o que eles fazem muito é, tipo, criticar alguma coisa que está errada em outro economista. Por exemplo, o Mises faz muito isso. Aí, Lord Keynes disse isso, disse tal, 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 tal. Aí no outro parágrafo, bom, isso aqui está errado por causa disso, 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 disso. É bom você já ter também um conhecimento do outro economista para você poder entender a própria crítica dos austríacos. Isso. O Henry Hazlitt, tipo, o cara não era um economista, ele era só um jornalista. O Keynes lançou o livro dele e tal, aí ficou mó bafafado, batendo lá no século XX. O que ele fez? Ele pegou o livro do Keynes e publicou de novo, comentado linha a linha, cara. E analisando, e, tipo, o Keynes faz citação a diversas escolas lá, principalmente os neoclássicos, e o Henry Hazlitt ia respondendo linha a linha, todas as críticas que ele fazia. Se você não conhecer, você não consegue nem responder. Tipo, as críticas do Keynes lá, nenhuma se referem aos austríacos, se referem aos neoclássicos. Só que a conclusão que ele leva vai de encontro com o básico da economia austríaca ou qualquer outra. Outra coisa também, porque a importância de você conhecer os outros. Esses dias, não sei se eu comentei, que o Alexandre Porto faz os vídeos tentando refutar o marxismo e ele fala um monte de abobrinha. Chega, você vê aquilo, como é que esse cara tá refutando? Ele fala, chama mais-valia de mágica, não sei o quê. O Foia já criticou isso. Tem o Rafael também, ele critica a mais-valia de uma forma muito, muito nobre, digamos assim. Tipo, para Marx, uma pizza queimada vale mais, não sei o quê. Isso vai formando uma ideia completamente errada dos economistas e tal. Acho que é importante você realmente conhecer os outros. Toda ideia reduzida a um chavão, ela acaba sendo meio idiota, né? Acaba ficando meio imbecilizado, assim. Se você reduz a um chavão, acaba um buraco, né? Tem negócio. Vai deixar o marxista bravo, mas não vai responder nada, né? Não, você vai ser humilhado por um marxista que, pelo menos, é o Capital. Né? Como ele disse, né? É legal, os memes são legais, ficar tirando uma escola, outra, falar bobagem, é legal, mas é bom também ter um entendimento melhor para conseguir dialogar, né? Até mesmo se você quiser entrar na área, né? Estudar economia, para conseguir dialogar nos dois sentidos, né? Tanto os austríacos aprenderem a falar a linguagem mais formalizada, né? De neoclássicos, de outras escolas, quanto o contrário, né? Você conseguir, digamos assim, mostrar contribuições austríacas de outras escolas. Acho que tem uma palestra do Walter Block sobre praxeologia, ele falando que se você, considerando um bom economista, né, se você arranhar a superfície, você vai encontrar um pouco de austríaco em todo economista. Né? Você chegar lá e trouxer um monte de dados, assim, trouxe todos esses dados e eu dar o resultado. Se ele vê que aquilo não faz sentido, ele vai te mandar refazer os cálculos, ele não vai aceitar aquilo só porque são dados numéricos. Né? Porque existe um pouco de bom senso, digamos assim, de praxeólogo em qualquer economista sensato. Né? Tem os loucos, mas isso aí esconde. Tem uma crítica ao valor trabalho, vou comentar isso só para finalizar, que eu acho importante, é a do Sé. Ele fala, tipo, beleza, o preço, tem o preço e tem o salário do cara. Ele fala, tudo bem, converge para o mesmo ponto, só que o que existe não é que o salário do cara, e tem a ver com o custo de vida dele, define o preço. É ao contrário. Se você pagar menos do que o custo dele de subsistência, ele vai desistir. Aí ele faz uma comparação a uma taça. Ele fala, não é porque a borda da taça define até onde ela enche, que a borda da taça faz com que ela encha. O que faz aquilo ali é uma linha de corte, o custo do cara. Se a subsistência dele custa 10, você quer pagar 8, ele vai largar o emprego.
simples assim. Mas não quer dizer que isso não tem nada a ver com preço. O preço é definido de outra forma. Isso é um limite inferior que vai cortar o cara fora do mercado de trabalho. Tem outro ponto que eu acabei esquecendo, vou falar rapidamente. Tem um cara que diz que é austríaco, chama. Deixa eu só pegar aqui o nome dele. Tá, já lembrei. Chama-se Kevin Carson. Ele é left lib. A ideia dele foi a seguinte: Marx está errado, porém todos os economistas clássicos e austríacos estão certos. E aí ele cria uma teoria de valor-trabalho austríaca. Ele fala que Fomos surpreendidos novamente. Bom, aí ele fala que todos os salários tendem sim ao valor trabalho e que não há nada de errado nisso. E aí ele faz a conciliação. A única pessoa que ele não consegue conciliar é o Bumbaverk. Fala que ele coloca até na citação que o Bumbaverk coloca no livro dele, que algum dia alguém vai querer voltar a debater valor do trabalho, e nesse dia ele vai querer estar lá presente para continuar o debate. E aí o Bob Murphy respondeu ele, o Kinsella respondeu ele. Eu achei absurdo, que tipo, não é valor trabalho. Isso é uma falha de não ter lido o CE, porque o CE explica, isso é um limite inferior. O custo de subsistência do cara não é que o custo de subsistência dele define o salário dele. E aí esse cara, ele definiu essa escola que ele teoricamente criou como neomutualista. E ele fala que é economista austríaco. Nossa, já é quase um proudhoniano, ou não? Ele é aluno do C4SS lá. Ah, entendi. Esses dias. Bom, acho que é isso, cara. Né? Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa. Então, uma pergunta, enquanto você estava explicando, você falou que a teoria dos jogos, né, ela tem uma origem austríaca, né? A dúvida é a seguinte, para que você, digamos assim, isso funcione, para que o que a teoria dos jogos prevê, você não precisaria ter uma situação de informação, como é que eu posso dizer, não é informação completa, né, mas parece que tem certas situações, informação perfeita, mas parece que tem certas situações em que as pessoas não teriam nem conhecimento dos outros agentes para tomar decisões. Isso, a teoria dos jogos acaba se aplicando também nesse caso? Para mim parece que quem seria o maior crítico da teoria dos jogos seriam austríacos, no meu entendimento. Na verdade, existem vários modelos de jogos com informação perfeita, com informação imperfeita, e se adapta, tipo, o mais próximo que der para se adaptar à realidade, ele consegue chegar, entendeu? A ideia é você, por exemplo, o dilema do prisioneiro, você sabe o que o outro vai ganhar se ele te denunciar, ou o que ele não vai ganhar se ele não te denunciar, e aí com isso você acaba, né? Então a ideia é mais você tentar ter o máximo de informação sobre aquele mercado, e com isso você aplica a teoria dos jogos. Se você tem informação perfeita ou imperfeita, tem como aplicar dos dois jeitos. Só vai chegar um pouco mais distante, tal. Na teoria dos jogos, por exemplo, tem teoria com decisão simultânea. E aí tem, por exemplo, o equilíbrio de Bertrand, de Cournot, de Stackelberg. Tipo, uns você usa isso para interação entre oligopólio. Então, tipo, o cara ele não sabe como que o outro vai agir. Então ele cria uma função que se chama função reação e fala, se ele ofertar tanto, eu oferto tanto. Ele vai ofertar aproximadamente tanto, então eu vou ofertar tanto. Tem um modelo, por exemplo, que tem empresa líder. Eu tenho mais poder de mercado, eu vou pôr tanto, todas as outras empresas vão ter que se adequar ao meu preço. E acabou. Isso é teoria de jogos também. E não tem informação perfeita nenhuma, porque o seguidor não sabe nada sobre quanto que o outro vai colocar. Aí ele cria uma função reação e tal. Mas é mais nesse sentido. Tanto faz, você aplica. No equilíbrio de Nash, você vai olhar o que é melhor para outra empresa fazer
e o que é melhor para mim fazer, sabendo que ele vai fazer aproximadamente tal coisa. E é isso, cara. Por exemplo, eles dão no filme do Nash, que é: tem 5 caras, se os 5 for dar em cima da mesma mulher, vai dar ruim pra todo mundo. Então. Aí eles têm que chegar a um acordo ali. E a partir disso que ele descobre a teoria e tal. Então, na verdade ele desenvolve uma parte, né? O equilíbrio de Nash, porque o resto da teoria dos jogos foi feita pelo outro austríaco lá. E, inclusive o cara era aluno do Hayek. E aí só matematizou, só formalizou. Tipo, você tem um vetor de possibilidades, um vetor de retornos, e aí cada um vai achar, vendo no vetor de retornos qual é o maior, e aí cruza com o vetor de possibilidades e vê qual é a possibilidade. Só formalizou isso aí em matemática, mas a teoria em si é praxeologia. Ok. E uma coisa também que você comentou mais no final, como que está hoje o posicionamento de economias austríacos em relação a essa divisão de micro e macroeconomia? Eles tentam se adaptar ao discurso corrente ou eles são mais enfáticos nessa questão de não existe diferença, não existe essa distinção? Olha, cara, na economia neoclássica, isso já foi superado. Antigamente tinha a economia neoclássica resolve a microeconomia e os keynesianos resolvem a macroeconomia. Como surgiu os novoclássicos, que são neoclássicos, teóricos da macroeconomia, teve os monetaristas. Então a ideia é, você tem uma macroeconomia com microfundamentos. Então a macroeconomia tem que encaixar nas mesmas hipóteses da microeconomia. Por exemplo, todo mundo busca lucro, todo mundo busca o que é melhor para si. São hipóteses da microeconomia. Na escola austríaca, até Mises não tinha separação. A ideia atualmente é você pode criar como uma área à parte, mas tem que ter, da mesma forma, os microfundamentos. Na escola austríaca nem tem microeconomia. É economia, de uma forma geral, só que se você for olhar as mesmas coisas que a microeconomia olha dentro da escola austríaca, aquilo tem que se encaixar dentro das mesmas coisas quando você faz uma análise macroeconômica. Você não tem como uma macroeconomia totalmente distanciada por exemplo, do axioma da ação. Claro, você vai olhar um país, você vai olhar um continente inteiro, às vezes. É uma perspectiva um pouco diferente, mas você não pode abrir mão dos axiomas que tratam do indivíduo único. Então eu acho que a ideia é mais se especializar. O cara vai lá, por exemplo, eu gosto bastante da teoria de capital. É uma das áreas que eu gosto bastante dentro da escola austríaca. E aí, tipo, a teoria de capital ela surge de uma forma com microfundamentos. Tipo, como um índio gera riqueza na sua aldeia. Então, tipo, um se especializa em tal coisa, o outro se especializa em tal coisa, e aí eles usam a atividade empresarial para achar o jeito correto de aplicar esses métodos. E aí gera maior riqueza, e aí o cara tem um dia de folga, e aí ele consegue. Só que se você leva para uma escala macro, e aí você vai olhar como que um país cresce. E aí você chega nos triângulos hackeanos. Tipo, tem que ter poupança. Do mesmo jeito que para um indivíduo tem que ter poupança, para um país tem que ter poupança para aumentar a estrutura de capital. Tendo poupança, aí aquela poupança precisa de um mecanismo para ser alocar, então precisa de um mercado de crédito. E isso vai disponibilizar para outro indivíduo que precisa, para criar uma empresa, para aumentar a sua produção. É a macroeconomia com microfundamentos, cara. Perfeito. Na história da economia austríaca, de uma maneira geral, ficou bem importante a questão dos ciclos econômicos. Como que teve algum tipo de como foi o debate em relação a isso também ao longo da história? Porque acho que não sei se o Mises é o primeiro que começa a falar sobre isso. Parece que existia antes uma versão um pouco primitiva da teoria de ciclos econômicos com a escola monetária inglesa, né? Mas a partir desse momento, como que se desenvolveu esse debate aí? Então, o Cantilhão já tinha uma teoria dos ciclos já, cara. Já? Então, caramba, é bom. É bem antigo mesmo. O Schumpeter foi um dos que mais organizou esse debate.
E ele concluiu que o capitalismo é cíclico. Eu acho que isso está totalmente errado. O capitalismo não é cíclico, porque você só vai ter uma grande flutuação se você tiver um reajuste generalizado das variáveis macroeconômicas. Isso só vai acontecer se você tiver fraude na moeda, cara. Ou fraude na moeda, ou alguma política muito grande, assim. Tipo, cria uma lei que obriga todo mundo a pagar o salário do dobro do que já paga. De resto, você não vai ter essas variações. Porque o Hofbauer, ele trata de uma coisa que se chama ciclo de negócio. Ciclo de negócio é normal. Você tem épocas que seu negócio vai melhor, tem épocas que ele vai pior. Só que isso acontece em uma empresa. Cada empresa de um jeito por períodos diferentes. Então, isso não gera uma flutuação generalizada na economia. Isso não acontece. Dentro das escolas modernas, isso acontece da seguinte forma. Os novoclássicos falam que essas flutuações são normais, fazem parte do desenvolver do capitalismo e o governo não deve se meter se for uma flutuação muito grande, se tem mão do governo. Não deve se meter. No máximo, ele vai atenuar a queda quando vier uma crise muito grande. Então, aí ele pode imprimir um pouco de dinheiro para acelerar um pouquinho. Tá errado também, mas beleza. Os pós-keynesianos falam que isso é natural, porque o mercado tem um monte de rigidez que ele precisa corrigir com inflação ou com dinheiro impresso, ou gastos do governo. Aí tem uma outra área que chama ciclo real de negócios, que eles falam que, na verdade, a flutuação que acontece é que o PIB de equilíbrio ele muda de lugar, está se movimentando o tempo inteiro. Então, sempre está em equilíbrio, mesmo que tenha uma crise, só significa que o equilíbrio mudou mais à esquerda, então diminuiu a produção e o emprego. Os keynesianos não têm teoria de capital, então eles, para explicar isso daí, eles entram naquela monte de coisa circular, de demanda efetiva, porque aumentou a poupança, então não tem dinheiro para pagar todo mundo, então por isso gerou desemprego, e o investimento é função de quanto o empresário acha que vai vender. Se ele vê que a poupança está aumentando, ele vai querer parar de produzir, porque ele sabe que não vai ter gente para vender. Atualmente, a escola austríaca é a que mais trabalha nesse sentido, de tentar resolver os problemas do ciclo, explicar como aconteceu, mapear como que o governo está influenciando atualmente, tal. O que eu acho errado é que tem muito austríaco que fica falando, vai ter uma crise amanhã. Cara, o governo ele sabe que ele está fazendo merda. Quando ele vê que vai estourar, ele vai imprimir mais dinheiro. E assim ele joga para frente. Então ele sempre vai estar jogando para frente, você vai estar queimando seu tempo, sua reputação, falando que vai cair. O Peter Schiff faz isso todo dia ele fala que no dia seguinte vai estourar uma bolha nos Estados Unidos. Não vai, o governo vai imprimindo mais. Todo dia um tweet diferente do Peter Schiff anunciando a crise, né? Então, o governo ele não é um agente passivo, ele é extremamente ativo nas variáveis macroeconômicas. Então ele vai lá e imprime mais, faz mais dívida e deixa. Claro, um dia isso vai acontecer, mas ele vai tentar empurrar o máximo. E se acontecer a crise, ele vai tentar ser o mínimo possível para ele conseguir imprimir dinheiro mais e acabou. É isso aí. Mais uma vez, agradecer aí o Bruno. Se quiser fazer algumas considerações finais, colocar mais um ponto que não colocou. Tá. Fazer uma consideração, então, sobre o papel do... Tipo, o que a gente consegue como economista austríaco que os outros não conseguem. Bom, cara... você como economista austríaco, você consegue explicar coisas muito complexas de um jeito muito simples. Os outros economistas gastam anos fazendo milhões de cálculos para tentar achar um jeito de o cálculo provar tal coisa. A gente já consegue demonstrar, provar coisas que são parte do senso comum. Às vezes o cara tá lá... Cara, os neoclássicos gastaram quase, sei lá, umas 2 décadas para conseguir chegar na teoria de que o Banco Central tem que ser independente, que ele não deve imprimir dinheiro para afetar variáveis econômicas. Coisa que a gente já sabia no começo do século XX.
E para eles é muito complexo, porque você tem que criar um modelo matemático, aí depois joga os dados, não responde, se responde, por quê? E para a gente isso acaba sendo muito fácil, tipo, chegar próximo da massa e explicar o que é inflação. O governo imprimindo dinheiro, além do que a economia cresce e tal. Eu acho que isso é bem importante. Assim como, cara, tem gente aí com 15 anos, tem página no Facebook, fala sobre economia e tem mais seguidor do que a maioria dos economistas que falam todos os dias aí no jornal e tal. Tipo, quem tem mais impacto sobre a massa? Claro que é a gente consegue falar a linguagem deles, não tem economês. Agora o pessoal, eles acabam se afundando numa linguagem muito complexa e aí se afasta e vira, tipo, todo mundo na Torre de Marfim, teorizando coisas que a pessoa comum não entende nada, você não consegue ter apoio. Aí você vai depender do governo para implantar o que você quer de cima para baixo e acabou. Que é o que normalmente 1 ou 2 caras no Brasil conseguem fazer, que é quem está lá no Banco Central e acabou. Ou na Fazenda. E a gente consegue ter muito mais acesso, tipo, com memes, sei lá, olhar a quantidade de seguidores que eu tenho, por exemplo, lá na Ancapball, no Facebook, eu tenho mais do que, sei lá, 90% dos economistas do Brasil. Isso é bem importante. Eles deveriam aprender meio que isso com a gente, de conseguir dialogar com as pessoas, eles não conseguem. Isso aí também por causa da metodologia que a escola austríaca usa, que difere muito das outras que vêm da praxeologia, que por isso consegue explicar coisas que antes não tinha explicação razoável nem decente. E aí eu vejo, tem muito neoclássico atualmente que está tentando fazer isso, cara. O John Locke, o Hoppe gosta dele, ele tem uma grande influência austríaca, mas ele é focado na neoclássica. É o defensor do armamento civil nos Estados Unidos, é um dos maiores. Tem livros sobre isso. Preconceito contra armas, mais armas, menos crimes. São livros dele. O Hoppe já chamou ele para ir lá palestrar na sociedade dele. E ele tenta fazer isso, ele larga tudo a estatística e vai explicar com argumentos. O outro que faz isso é o Thomas Sowell, o livro dele, Economia Básica, ele fala, aqui é um livro que eu vou falar de economia, não tem equações e vão ter argumentos, e acabou. E eu acho isso interessante pra caramba. Alguns tentam fazer isso, não todos, nem a maioria. No geral é isso, cara. Agradeço por ter participado. Espero que o pessoal que segue a Ancapball siga vocês, para o canal crescer bastante. E é isso. Já achei bem interessante. Fiz até uma revisão grande aqui de autores. Deu umas 10 páginas aqui de anotações. Foi bem legal. Perfeito. Dá para dizer que apenas memes podem iluminar a escuridão, né? Parafraseando isso. Mas memeologia. É verdade, essa questão de se comunicar de uma maneira mais entendível é boa. O próprio Quioca fala que boa parte do jargão econômico, do papo econômico, virou um papo de maluco, né? Ninguém mais entende. Eles só se entendem entre eles e a população nem sabe o que está acontecendo. Mas é isso aí. Mais uma vez, então, agradecer aí o Bruno pela participação, pelo conteúdo que ele trouxe, o Lucas pela participação também. E siga, provavelmente quem já está vendo a gente já conhece a Ancapball, já segue lá, mas se não seguir, siga também as páginas, Facebook, Twitter e tudo mais. E é isso aí, até a próxima.